Imagine acordar em uma manhã que, de repente, não reconhece mais as mãos que mantinham a cidade viva. As comportas que regulavam as águas ficaram sem comando. Fornos de metalurgia esfriaram. As lâmpadas dos salões rituais não foram acesas. Há cerca de 5.000 anos, segundo uma leitura alternativa que vamos explorar aqui como hipótese, algo assim aconteceu. Um poder hegemônico, responsável por redes complexas de administração, tecnologia e saber, deixou de operar. O que aconteceu depois? Como a Terra e as pessoas se organizaram quando os especialistas que mantinham o sistema simplesmente ou aparentemente desapareceram? Quando falamos Anunnaki neste cenário, usamos um rótulo que aparece em tradições e textos antigos e que, nessa narrativa, serve como nome para um conjunto de instituições e elites que mantiveram domínio técnico, religioso e administrativo sobre amplas regiões. Chamo isso de hipótese Anunnaki. Não estou afirmando que existiram seres extraterrestres, nem que essas fontes sejam literais. Uso o termo como uma convenção para imaginar um poder centralizado, sofisticado, com acesso à tecnologia, escrita e rotinas de gestão que ultrapassavam o cotidiano das comunidades locais. Sempre que uma afirmação ultrapassar o que pode ser sustentado por arqueologia convencional, será explicitado como hipótese ou interpretação. Sob esse domínio, as cidades funcionavam quase como organismos. Canais eram suas veias, silos e armazéns, os órgãos que armazenavam reserva. Sacerdotes e técnicos, os médicos que sabiam decifrar códigos e operar máquinas. A escrita estava concentrada em centros específicos. Tablilhos, códices, listas de receitas e protocolos de irrigação foram compilados por escribas e guardados em templos e arquivos. Havia ofícios que passavam de mestre para aprendiz em linhas familiares ou caravanas de guildas que viajavam entre sítios. Havia uma divisão do trabalho que garantia que um conjunto relativamente pequeno de pessoas mantivesse tecnologias complexas, fundições, sistemas de irrigação, mecanismos hidráulicos e talvez procedimentos de calendário e astronomia que regulavam plantios e obras públicas. Essas habilidades eram em grande medida aprendidas através de prática intensa, segredos profissionais e ritualizações que as protegiam do uso casual. Imagine uma planície irrigada por canais que se estendiam como finas linhas de prata sob o sol. Um templo no centro não era apenas lugar de culto, era também um centro administrativo com depósitos, oficinas e uma hierarquia de técnicos. Uma torre de armazenamento guardava sementes registradas por escribas e tratadas por técnicos para resistir a pragas. Em muitos lugares, a continuidade dos ciclos agrícolas dependia de pessoas capazes de calibrar comportas, reparar rodas d'água e interpretar calendários. Perder esses saberes não era apenas uma perda teórica, significava que as máquinas e infraestruturas funcionariam mal, que a irrigação falharia e que os alimentos começaram a faltar. Reconstrução dramatizada. O último guardião. Interpretação.
Bottleneck, em termos simples, é uma redução drástica na diversidade, seja de genes, seja de habilidades ou ideias, como se o baralho cultural tivesse perdido muitas cartas e agora rodássemos com um deck mais pobre. A revolta é um terceiro caminho, quando as comunidades subordinadas se levantam contra a ordem estabelecida. Revoltar-se pode significar não só expulsar a elite, mas também destruir deliberadamente seus instrumentos de poder, arquivos, mecanismos, templos. Essa destruição tem sentido prático e simbólico, apagar o que representa opressão. Em termos de legado material, isso cria situações paradoxais. Fragmentos de alta tecnologia ou de técnica sofisticada podem aparecer fora de contexto, descartados ou sabotados, e práticas rituais podem se transformar em maldições sociais que proíbem o ensino de certas artes. Uma revolta bem-sucedida pode, paradoxalmente, incutir uma continuidade mais frágil do conhecimento, porque o saber técnico passa a ser estigmatizado ou perseguido. O abandono por falência sistêmica é talvez o mais insidioso. A elite meio que derrete por dentro, defeitos administrativos, pragas que afetam especialistas ou decadência econômica, e instrumentos e infraestruturas são apenas abandonados. Sem saques dramáticos, sem catástrofe visível, o processo rende uma descontinuidade mais silenciosa. O resultado arqueológico é menos espetacular, mas igualmente profundo. Uma aparente lacuna entre camadas de ocupação, técnicas sendo substituídas por soluções mais simples, sem sinais de violência monumental. Em qualquer uma dessas vias, o efeito imediato é o que chamamos aqui de vácuo de poder tecnológico e burocrático. A máquina social perde quem sabe como operá-la. As consequências se desdobram em ondas. A primeira onda é logística e material. Depósitos ficam sem gerenciamento, reservas de sementes podem estragar, canais entopem, fornos que precisam de mão de obra especializada param. Sem reparos contínuos, muitas estruturas se degradam em poucas estações. Onde a agricultura intensiva dependia de controle fino de água, colheitas falham. Onde armazenamentos centralizados deixaram de funcionar, os alimentos estragam. A segunda onda é social. Famílias de especialistas perdem influência e, se forçadas a migrar, espalham conhecimentos de forma irregular. Algumas comunidades retêm ofícios e tradições, outras, privadas de mestres, reinventam técnicas locais mais simples. A terceira onda é simbólica. Mitos e memórias se formam em torno do acontecido. Histórias de aqueles que partiram, de a noite em que os deuses não voltaram, ou lendas sobre objetos inexplicáveis deixados para trás. Reconstrução dramatizada. A criança que herdou um segredo. Interpretação. Uma menina encontra na poeira do pátio uma lâmina metálica com liga estranha, não familiar às facas de bronze que conhece. Um velho artífice, vendo o brilho no objeto, percebe que ela não deve saber usá-lo. Ele ensina em segredo como afiar e como temperar o metal com uma técnica repetida em voz baixa, como se fosse uma prece. Eles concordam em esconder o objeto, pois mostrá-lo e seriam acusados de bruxaria. Esta cena ilustra como conhecimentos tecnológicos podem sobreviver em núcleos protegidos, passando de forma clandestina, quase como herança furtiva. Para entender por que a perda de especialistas é tão grave, precisamos de dois conceitos explicados de forma clara: software versus hardware e bottleneck cultural. Hardware seriam os objetos físicos, rodas, canais, fundições. Software é o repertório de práticas, protocolos e conhecimento tácito que permite fazer hardware funcionar. Uma sociedade pode possuir hardware avançado e, mesmo assim, deixar de usufruí-lo se o software for perdido. Pense num computador antigo com disco rígido mundialmente raro, sem um sistema operacional compatível e sem alguém que saiba operá-lo. O equipamento é pouco mais que um monumento. Assim, ruínas tecnológicas que vemos hoje muitas vezes representam hardware sem o software correspondente. O termo bottleneck cultural, inspirado pelo uso em biologia para descrever gargalos genéticos, descreve a redução da diversidade de práticas, técnicas e saberes após uma ruptura. Imagine um baralho de cartas que, de repente, perde metade das cartas. As possibilidades de combinação diminuem, certas estratégias deixam de ser possíveis. Culturalmente, isso significa que gerações futuras jogam com um deck empobrecido, com repercussões na tecnologia, na arte e nas instituições.
Essa perda é particularmente dramática quando o repertório perdido inclui padrões de transmissão complexos, por exemplo, procedimentos técnicos que exigem longos aprendizados, escolas de ofício ou sistemas de escritas e cálculos que não se reconstroem facilmente. É importante aqui lembrar dos limites biológicos. 5.000 anos é um período substancial em termos históricos, mas relativamente curto para produzir mudanças genéticas macroscópicas em populações humanas de larga escala. Mudanças culturais podem ser rápidas e profundas. Mudanças genéticas, salvo em casos de seleção intensa e isolamentos prolongados, tendem a ocorrer mais devagar. Quando falamos de recomposição genética ou mistura de populações depois de migrações e quedas demográficas, falamos de variações locais reconhecíveis em traços fenotípicos ou em frequências alélicas específicas, não de saltos instantâneos em biologia humana. Portanto, qualquer argumento que atribua grandes transformações biológicas em 5.000 anos precisa ser tratado com ceticismo e como hipótese. O que realmente muda com força e rapidez é a cultura, língua, tecnologia, organização social, religião. Voltando ao palco da história, as primeiras décadas após o fim mostrariam um mosaico de respostas. Em algumas regiões, templos e guildas conseguem proteger centros de saber e continuam a operar em pequena escala. Esses polos se tornam vetores de continuidade, formando uma elite remanescente que detém saber técnico e ritual. Em outras áreas, comunidades rurais improvisam soluções pragmáticas. Técnicas de irrigação simples são ensinadas via demonstração. Novas formas de agricultura de sequeiro emergem. Metais são reciclados e ressignificados. A combinação produz um mapa heterogêneo, bolsões de autoconhecimento, vastas áreas de perda e corredores de intensa inovação local. Há também o fenômeno das migrações. Populações se deslocam em busca de sustento, de climas mais favoráveis ou para fugir da violência que surge do vácuo. Essa movimentação aumenta o contato entre grupos, favorecendo trocas e hibridizações culturais. De repente, uma técnica pré-existente em um canto distante pode ser adotada e transformada. A mistura cultural pode, em última análise, gerar novas sinergias tecnológicas que não existiam antes, soluções nativas que emergem de cruzamentos improváveis entre saberes distintos. Mas nem tudo é inventividade. A perda de protocolos complexos pode congelar certos caminhos técnicos. Um exemplo hipotético. Se um procedimento metalúrgico sofisticado requer calcinagem em forno de controle preciso e uma sequência de adições químicas, perder a cadeia completa de ofícios e de matérias-primas específicas pode significar que essa técnica desaparece por gerações. Outras, porém, sobrevivem de maneira simplificada e se espalham amplamente porque são fáceis de aprender e adaptáveis. Assim começa uma clássica bifurcação. Alguns ramos tecnológicos murcham, outros se multiplicam em variações locais. Arqueologicamente, isso criaria padrões visíveis: estratificação com mudanças abruptas no estilo de implantação dos objetos, artefatos fora de contexto, a aparição de peças que combinam técnicas distintas e, às vezes, a presença de objetos sofisticados isolados em camadas posteriores que não têm continuidade técnica. Esses outsiders materiais, lâminas finamente trabalhadas encontradas em camadas com cerâmica simples, por exemplo, são pistas que levantam perguntas. Foram esses objetos herdados de um passado de elite? Foram preservados por um núcleo de especialistas? Ou seriam importações de sociedades que mantiveram alguma continuidade técnica? As memórias culturais se reconfiguram. Em muitas sociedades, eventos traumáticos são transformados em mitos fundadores. Onde antes havia registros técnicos, surgem narrativas que explicam a ruptura em termos de deuses em cólera, de pactos quebrados, ou de seres que partiram levando o conhecimento. Essas narrativas preservam traços, nomes de ofícios, ritos que incorporam fragmentos de protocolos práticos, mesmo que a explicação mítica obscureça a função original. Assim, o que é lembrado nem sempre é literal, frequentemente é simbólico e codificado, funcionando como uma cápsula de resiliência cultural. Quando um ritual de semeadura incorpora um gesto que, na prática, tinha a função de calibrar uma comporta, a memória técnica pode sobreviver camuflada de liturgia. Reconstrução dramatizada. O colecionador de ruínas. Interpretação. Ele perambula por sítios antigos, juntando fragmentos que ninguém mais parece notar. Uma peça de metal com marcações estranhas, um pedaço de cerâmica com esmaltes pouco familiares. Para ele, essas peças são pistas de um passado complexo. Em silêncio, organiza-as em mesas e tenta encaixar funções. A cada peça encontrada, ele esboça uma história sobre como aquilo poderia ter funcionado. É uma interpretação, uma reconstrução. Alguns no vilarejo o chamam de louco, outros de preservador. Esta cena evoca o trabalho de quem tenta recompor uma narrativa a partir de material esparso.
Ao mesmo tempo, surge uma nova geopolítica. Centros menores que antes eram satélites podem ascender quando conseguem manter controle sobre recursos essenciais. A descentralização do poder favorece a emergência de novos líderes, chefes militares, sacerdotes locais, comerciantes que detêm rotas de abastecimento. Novas religiões e ordens sociais nascem, algumas misturando elementos antigos com inovações pragmáticas. Esse rearranjo de poder não é necessariamente pior ou melhor do que o sistema anterior, é diferente, com vantagens e custos. A dispersão do conhecimento tende a democratizar algumas práticas, ao mesmo tempo em que dificulta a manutenção de sistemas de alta complexidade. Precisamos, neste ponto, abordar a linha tênue entre hipótese e evidência. Quando vemos um artefato sofisticado isolado, há várias explicações plausíveis: comércio de longa distância, sobrevivência de uma pequena subcultura técnica, herança de elite preservada em cofres ou sepulturas, ou mesmo uma interpretação errônea dos níveis estratigráficos por escavações. Por isso, a prudência é essencial. Uma peça isolada não prova um passado unificado de tecnologia onipresente. O padrão importa mais do que o objeto isolado. Ruínas espalhadas, padrões repetidos de técnica e continuidade de protocolos demonstram algo diferente de um único objeto aparentemente fora do tempo. E agora, justamente quando começávamos a mapear os primeiros cenários de resolução, quem manteve conhecimento, quem o perdeu e onde, surge uma descoberta inesperada em uma vila à margem de uma antiga rota comercial. Um jovem pastor, vasculhando o chão após a colheita, encontra um pequeno cilindro metálico parcialmente enterrado. A forma é estranha, com linhas finas gravadas, não é apenas um ornamento. Quando o objeto chega às mãos de um ex-artífice que vive na aldeia, ele fica pálido. Há marcas que lembram procedimentos para medir vazão de água, há sinais de encaixe com peças que não existem mais. Há, em uma das faces, uma inscrição que parece um fragmento de tabela numérica. Este achado serve como ponte entre o que algumas comunidades preservaram e o que a arqueologia ainda tenta entender. É também um ponto de partida para investigações mais amplas. Quem fabricou esse cilindro? Que função tinha? É um vestígio de um protocolo técnico perdido? Um troféu de saque? Ou um simples amuleto cujo significado técnico foi perdido? As respostas exigem escavações, análise metalúrgica, leitura comparativa de textos e, vamos admitir, muita prudência interpretativa. E é aqui que interrompemos por um momento nossa narrativa. Há caminhos que se bifurcam. Seguir o rastro material do cilindro, procurar por mais artefatos similares em sítios próximos, investigar as tradições orais do vilarejo, onde velhas canções podem guardar pistas, analisar a peça em laboratórios para tentar entender sua composição. Cada direção abre um conjunto de perguntas e possibilidades. A história que começa com a queda de um domínio não é linear. Ela se desdobra em investigações concretas que combinam arqueologia, ciência dos materiais, linguística e, inevitavelmente, hipótese. As primeiras décadas do pós-domínio foram, portanto, tanto de perda quanto de rearranjo, e o território entre ruína e renascimento está pavimentado de escolhas, acidentes e segredos que ainda aguardam ser decifrados. Curioso sobre o cilindro, o povo da aldeia decide enviá-lo ao centro regional mais próximo, não como prova de um passado extraordinário, mas como objeto que poderia ajudar a resolver problemas práticos, ajustar comportas, medir vazões, talvez reavivar um poço. A jornada do artefato revela mais do que sua composição, revela rotas de memória, redes humanas que persistiram mesmo quando as grandes máquinas cessaram. Um pequeno comboio leva o cilindro até um sítio onde um ex-escriba transformou sua casa em oficina e biblioteca improvisada. Ali, sob a luz de uma vela, um jovem estudioso que se autodenomina Rain passa noites a esboçar hipóteses, tiras de comparação com tabelas numéricas que conheceu em fragmentos cerâmicos, notas sobre a termodinâmica implícita em encaixes e canais, desenhos de possíveis usos hidráulicos. Rain não é um arqueólogo formal, mas cresceu ouvindo lendas e, mais importante, sabe ler e traduzir símbolos fragmentados. Para ele, o cilindro é um fio que pode puxar um novelo inteiro. Reconstrução dramatizada. Rain e a mesa de desenhos. Interpretação. Rain estende o cilindro sobre um pano de linho, traça linhas ao redor e murmura, como quem recita fórmulas herdadas. Se isto encaixa aqui, a vazão é corrigida em uma palma. Se a inscrição é uma escala,
Então este pequeno ressalto funciona como trava. Ele desenha, rasga, cola, consulta um velho do vilarejo que lembra de uma canção de abertura de comportas. Essa colaboração entre memória oral e análise material é típica dos primeiros passos de investigação em contextos de perda de documentação formal. Interpretação dramatizada. As primeiras análises laboratoriais ainda são rudimentares, feitas com técnicas simples, testes de reatividade, comparação de ligas conhecidas, observação em microscópio de pedra. A composição revela um bronze com adições atípicas, não tão puro para ser um bronze perfeito, não tão estranho para invalidar as tradições metalúrgicas da região. Um metal trabalhado com cuidado e técnicas de têmpera que sugerem autocontrole térmico em fornos. Isso não prova tecnologia alienígena nem milagre. Sugere, isso sim, tradição metalúrgica refinada, talvez associada a centros especializados que dispunham de combustíveis, minerais e protocolos de produção que comunidades menores não dominavam mais. Um pesquisador figurativo, a doutora fictícia Laila, comenta em uma nota interpretativa: o cilindro nos diz que havia, em algum ponto, práticas técnicas que usavam sequências de passos difíceis de replicar. Isso poderia indicar oficinas especializadas ou manualidades de guildas que se mantiveram isoladas. Mas sem uma rede ampla de depósitos de matéria-prima e de mercado para escoamento, técnicas assim tendem a desaparecer, não por fraqueza intrínseca, mas por falta de ecossistema técnico. A história do cilindro empurra os investigadores para múltiplas frentes simultâneas: escavações sistemáticas em vilarejos próximos, entrevistas com anciãos que podem lembrar cantar e ritos que contêm termos obscuros, análises de resíduos orgânicos em poços antigos, radiocarbono em camadas de carvão. Em semanas, padrões começam a emergir. Em alguns sítios pequenos, aparecem peças de metal sofisticadas, mas sempre isoladas. Em outros, pilhas de cerâmica simples e grandes perdas de sementes. Em poucos lugares, estruturas de fundição são reconhecíveis: fornos arruinados, moldes fragmentados, ruídos de posse antiga. A imagem que se forma é a de uma paisagem pós-domínio mosaica, bolsões de especialização intercalados com vastas áreas de bricolagem. Enquanto a arqueologia avança, as narrativas culturais se reorganizam. No mercado do vilarejo, a velha canção que antes era um refrão de trabalho começa a ser cantada com uma nova entonação, como se os cantores tivessem descido notas que, sem perceber, guardam códigos práticos. Um rito de passagem para jovens agricultores incorpora uma sequência de gestos que, quando decifrados por um ex-artífice, corresponde a um procedimento de calibração de comportas. A técnica sobreviveu mascarada de liturgia. Mas nem todas as transmissões são benignas. Em algumas aldeias, o conhecimento técnico é visto como perigoso. Aquilo que mexe com as águas não deve ser brincadeira de qualquer um, dizem. Em outros lugares, a posse de um fragmento tecnológico confere prestígio. O homem que conserva uma lâmina fina em seu cofre tem voz em conselhos locais, e a lâmina funciona como símbolo de autoridade técnica. Assim, os remanescentes do saber se tornam também moeda política. A recuperação, quando ocorre, segue trajetórias distintas. Em alguns casos, pequenos agrupamentos de artesãos se adaptam e inovam, criando versões locais de tecnologias perdidas. Fornos simples substituem estruturas complexas. Irrigação por gravidade é reorganizada em terraços para reduzir necessidades de manutenção. Sementes antes armazenadas em silos aparecem agora como sacolas com práticas de secagem e rotação mais rudimentares. Em suma, a sociedade se readapta com tecnologia que seja operável por uma base de conhecimento mais ampla. É a lógica da simplicidade resistente. Em outras regiões, entretanto, o que se observa é uma perda prolongada. Oficinas silenciam, técnicas complexas desaparecem e ritmos de produção decaem. Essa perda não é apenas técnica, é institucional. Onde a manutenção dependia de uma burocracia especializada, cadastristas, escribas, mensageiros, a ausência desses papéis faz ruir redes logísticas. Assim surgem novas figuras, líderes locais que dominam a força, sacerdotes que monopolizam a interpretação de ritos, comerciantes que controlam rotas alternativas. A desigualdade de acesso à técnica tende a aumentar em contextos onde a decadência dispersa capacidades. Uma pergunta que surge recorrente entre estudiosos fictícios é: existe alguma continuidade genética que explique a persistência desses ofícios? A resposta mais prudente é: em termos macroscópicos, provavelmente não. O intervalo de 5.000 anos é relativamente pequeno para produzir mudanças biológicas amplas. O que muda com rapidez é a cultura. No entanto, demografia importa. Se o fim do domínio provocou migrações massivas ou um declínio populacional localizado, trajetórias demográficas podem ter marcado o mosaico regional.
Grupos antigos podem ter se misturado, novas combinações linguísticas emergiram, e certas populações técnicas podem ter ficado isoladas, aumentando a chance de manutenção de práticas por laços familiares e de guilda. Ainda assim, falar de mudanças genéticas como explicação principal é arriscado. O que vemos com nitidez é a mudança cultural. Para ilustrar a dimensão demográfica, é útil voltar ao conceito de gargalo, o bottleneck cultural, mas sempre lembrando que esta é uma analogia. Imagine uma grande tenda cheia de cartas representando ofícios, ideias e rituais. Se metade das cartas desaparece numa noite, as combinações possíveis mudam de modo profundo. Algumas estratégias tornam-se raras, outras se tornam dominantes por serem simples e transferíveis. A perda de complexidade não acontece uniformemente. Ofícios que exigem longos aprendizados, metalurgia específica, construção de mecanismos hidráulicos, são mais vulneráveis do que práticas de agricultura básica ou tecelagem. A seleção cultural aqui favorece transmissão rápida e utilitária. Enquanto isso, a arqueologia mostra sinais de reciclagem tecnológica. Metal de objetos antigos é fundido para produzir ferramentas mais simples, fragmentos ornamentais tornam-se adereços simbólicos, peças complexas são desmontadas para uso de suas partes. Esse processo de reciclagem tem implicações ambíguas. Pode significar perda ao destruir sequências de produção, mas também pode gerar inovação ao permitir que elementos sofisticados entrem em novos ciclos de utilidade. Observemos agora a dimensão simbólica e religiosa. Quando um poder central some, as populações frequentemente criam narrativas que explicam a lacuna. Alguns mitos transformam o evento em um episódio sagrado. Os que partiram transformam-se em deuses ausentes, pactos quebrados ou indícios de julgamento divino. Em outros lugares, heróis fundadores surgem dizendo ter aprendido com antigos manuscritos ou ter roubado segredos dos templos. Essas histórias, além de explicarem o mundo, legitimam novas autoridades. Quem detém a memória fragmentada do antigo sistema frequentemente pode reivindicar liderança. É nessa tensão entre memória e poder que antigas tecnologias assumem papel de santuário e de moeda. Mas há outro fenômeno que merece destaque: a adaptação criativa. Em muitos contextos, perda e limitação criam combustíveis para a inovação. A necessidade faz artesãos experimentarem combinações antes impensáveis. Ferramentas simplificadas ganham formas novas, algoritmos de trabalho artesanal, práticas transmitidas por imitação, são inventadas para substituir processos que requeriam instrumentação pesada. A descentralização do saber, paradoxalmente, pode democratizar soluções funcionais. Em vez de sistemas altamente integrados, a sensação é de múltiplas respostas locais ao mesmo problema. Aquedutos menores, moinho improvisado, técnicas de irrigação locais que exigem menos manutenção especializada. No campo material, isso se traduz em evidência arqueológica, a emergência de tipologias híbridas, cerâmica com padrões locais mas com tecnologia de queima inovadora, lâminas de metal finas fabricadas por métodos simplificados, estruturas domésticas que incorporam elementos reaproveitados de edifícios públicos. Esses sinais são sutis e requerem interpretação cuidadosa. Um pátio com restos de fornos adaptados pode ser tanto indicação de sobrevivência de um ofício quanto reflexo da reutilização de materiais por pessoas sem saber técnico profundo. À medida que as escavações avançam, os investigadores imaginários propõem cenários macroestruturais para os séculos seguintes. Alguns veem um processo de lenta recomposição. Em um milênio, novas elites surgem, ao mesmo tempo em que se solidificam memórias místicas e práticas técnicas híbridas. Outros imaginam um período prolongado de fragmentação, onde pequenas comunidades independentes gerem diversidade cultural alta, mas baixa complexidade tecnológica agregada. Ambas as trajetórias são compatíveis com evidências possíveis, e ambas têm implicações distintas para a história que lemos hoje. Chegamos então a um ponto decisivo da interpretação: como pesar as evidências em um dilema interpretativo que norteia a narrativa. Em termos simples, a pergunta é: o fim do domínio resultou em retrocesso tecnológico e estagnação cultural prolongada, ou foi o gatilho para um renascimento descentralizado, onde criatividade e adaptações geraram novos caminhos civis? Vamos chamar essas leituras de hipótese A, retrocesso, perda irreparável, e hipótese B, catalisação, renascimento. Hipótese A, retrocesso substancial. Argumentos a favor. A perda de especialistas e de infraestrutura cria uma ruptura difícil de recompor. Sistemas de alta complexidade exigem redes de suprimento, saberes prolongados e instituições que a sustentem. Sem isso, uma tecnologia pode desaparecer permanentemente. Padrões arqueológicos de estratos destruídos, cerâmica simples substituindo estilos complexos e ausência de continuidade técnica são indicadores de regressão. A estigmatização de certas técnicas após revoltas pode levar à proibição da transmissão de conhecimentos.
Ritos que antes continham conhecimento prático são reinterpretados de maneira puritana, transformando o saber em tabu. Contra-argumentos. Evidências de reciclagem e improvisação sugerem resiliência. Se há recursos e necessidade, práticas podem ser reinventadas. A mistura demográfica e contatos comerciais residuais podem acelerar a difusão de soluções. Hipótese B. Catalisação e renascimento descentralizado. Argumentos a favor. A descentralização do conhecimento torna a técnica mais acessível e promove experimentações locais. Inovação aparece de baixo para cima. A presença de bolsões de continuidade, templos, guildas, artesãos clandestinos, cria núcleos de preservação, que, ao interagir com comunidades locais, disseminam variações replicáveis. A necessidade extrema acentua a criatividade. Formas simplificadas e adaptáveis se multiplicam e se espalham rapidamente. Contra-argumentos. A perda de protocolos complexos pode conduzir à extinção de nichos tecnológicos, que só ressurgiriam com séculos de esforço. A fragmentação política e a violência podem impedir que inovações se espalhem de modo eficaz. Ao ponderar ambas, a posição mais prudente e interessante talvez seja uma síntese. O pós-domínio não foi unicamente retrocesso nem puro renascimento, foi um mosaico. Em alguns territórios e ramos técnicos, houve perda irreversível. Em outros, reinventividade e novas sinergias emergiram. Essa ambivalência é em si um diagnóstico útil. Não existe um único padrão universal. A história regional se faz de decisões, catástrofes, migrações, escolhas culturais e tudo mais que a contingência humana insere. Para testar essa síntese, consideremos alguns sinais arqueológicos que, combinados, sustentariam-a. Estratos com camadas de destruição seguidos de rápida reposição cerâmica de baixa complexidade, depósitos isolados de metais finos em tumbas ou cofres, sugerindo preservação seletiva, áreas com continuidade na prática agrícola mesmo após o colapso administrativo, indicando adaptação local. Inscrições que vivem de forma ritual, não técnica, preservando léxicos técnicos transformados em cânticos. Quando essas evidências coexistem na mesma região, elas contam uma história de perda parcial e adaptação local, um quadro que sustenta a síntese. Há, contudo, um problema metodológico que precisa ser enfatizado, o risco da anacronia interpretativa. É fácil, ao encontrar um objeto sofisticado isolado, atribuir-lhe significado teleológico, provar uma presença onipresente no passado. Mas este é justamente o tipo de leitura que os críticos apontam como perigosa. Um artefato fora de contexto pode ser mil coisas: um objeto de comércio, um troféu de saque, um amuleto herdado, uma importação ou um remanescente de uma tradição micro-regional. A interpretação robusta exige padrões replicáveis, datação cuidadosa e múltiplas linhas de evidência convergentes. A partir desses desafios, nasce um princípio de cautela: sempre rotular como hipótese qualquer alegação que não esteja firmemente ancorada em padrões. Quando se propõe que os Anunnaki, como rótulo para um sistema hegemônico, tinham controle absoluto sobre toda a tecnologia regional, essa é uma hipótese que precisa de provas amplas, redes de escrita espalhadas, padrões de administração homogêneos, depósitos centralizados sistemáticos. Em sua ausência, é mais responsável falar de centros de poder regionais com influência variada. Voltando ao campo da narrativa, a história do cilindro conclui uma etapa e começa a outra. Investigadores locais e forâneos combinam métodos, análise metalográfica, leitura de inscrições por especialistas em línguas antigas, sempre com ressalva interpretativa, entrevistas etnográficas, experimentos de reconstrução tecnológica, replicar fornos, testar composições de ligas. Cada procedimento gera dados, mas também hipóteses concorrentes. Nos relatórios fictícios que emergem, ninguém afirma ver uma única imagem final. Todos reconhecem a complexidade. À medida que a pesquisa avança, surgem sinais de institucionalização desse esforço. Pequenas escolas de ofícios reaparecem, às vezes sob a chancela de um templo ou de uma comunidade de mercadores. Redes de troca reconstroem rotas antigas, embora em escala reduzida. Em outras áreas, a memória do domínio antigo é cristalizada em rituais e proibições que, paradoxalmente, protegem fragmentos do saber ao mesmo tempo que os tornam inacessíveis. Um ritual agrícola pode manter um passo técnico essencial, mas transformado em segredo sagrado, e isso preserva ao menos um pedaço do software que mantém o hardware operável. Há também o fenômeno das reinvenções técnicas que sobrevivem como subprodutos culturais. Métodos de controle de água originalmente técnicos encontram expressão em canções que indicam quando calibrar comportas,
Manuscritos numéricos perdidos em grande escala sobrevivem em listas de contas copiadas por comerciantes que precisavam calcular impostos. Assim, o conhecimento técnico se esvai de contextos públicos e administrativos e se recria em caravanas, feiras e ritos domésticos. No campo da comparação interregional, padrões interessantes aparecem. Regiões que tinham maior diversidade de ecossistemas e recursos tendem a manter uma diversidade técnica maior após o colapso, simplesmente porque as comunidades desenvolvem soluções locais para nichos específicos. Corredores comerciais intermitentes, rotas que permaneceram ativas ainda que em menor escala, atuaram como pontes de transmissão de artefatos e ideias. Em suma, geografia, ecologia e economia local moldaram a sobrevivência ou perda de saberes. A reflexão final que vamos propor diz respeito ao modo como lemos ruínas e lendas hoje. O herdeiro contemporâneo de uma paisagem com traços de domínios passados enfrenta dois perigos interpretativos: ou aceitar a narrativa mítica sem crítica, ou reduzir tudo a um mero jogo de poder econômico. Ambas as posições perdem nuances. Um approach produtivo é combinar humildade interpretativa com criatividade investigativa, reconhecer as lacunas, construir hipóteses que possam ser testadas e, ao mesmo tempo, valorizar sinalizações culturais que escapam aos métodos tradicionais. A arqueologia, nessa perspectiva, é tanto exame de objetos quanto leitura de memórias. Antes de concluir, vale sublinhar o que permanece intocado. Independentemente do caminho, perda ou renascimento, há um ensinamento civilizacional aqui. Herdar tecnologia sem contexto é perigoso. Tecnologias são redes vivas que exigem instrutores, infraestruturas e instituições para prosperarem. Quando alguém hoje encontra um objeto antigo e tenta usá-lo sem entender o protocolo, corre o risco de transformá-lo em peça inútil. Por outro lado, a capacidade humana de adaptar, reinventar e criar meios alternativos para antigos problemas é uma força poderosa. Nas ruínas, podemos ver tanto a fragilidade da continuidade quanto a potência da invenção. E agora, uma última reconstrução dramatizada que fecha o ciclo. O colecionador encontra o menino de Rahim. Interpretação. Anos depois, Rahim, agora um homem com a calma de quem decifrou muitas coisas e erradas outras tantas, recebe a visita do garoto pastor que achou o cilindro. Ele o leva a um campo onde um canal foi reparado com um sistema híbrido, um encaixe simples inspirado no cilindro, aplicado por mãos locais que aprenderam com demonstrações diretas e canções auxiliares. O canal não se parece com a antiga infraestrutura centralizada, é rústico e adaptado, mas funciona. Rahim percebe que o objeto original deixou de ser peça de museu e virou conhecimento prático em escala reduzida. Ele sorri, sem triunfalismo. É uma vitória modesta, um sinal de que as coisas podem atravessar rupturas, mesmo que transformadas. Interpretação dramatizada. Ao encerrar esta investigação hipotética, retornamos à pergunta inicial do título. O que aconteceu com a Terra depois do fim do domínio dos Anunnaki? Entendido aqui como um rótulo para uma ordem hegemônica complexa, há cerca de 5.000 anos. A resposta mais plausível, segundo as linhas que traçamos, é que ocorreu uma recomposição multifacetada. Colapsos localizados, perda de saberes complexos, reciclagem tecnológica, surgimento de novas formas de organização social e uma memória cultural que transformou técnica em mito. Em alguns domínios, houve perda irreversível. Em outros, invenção e adaptação geraram trajetórias civis diferentes daquelas que existiam antes. Nada no que foi apresentado pretende ser prova conclusiva. Em cada passo, insistimos na distinção entre hipótese e evidência. Usamos analogias científicas, como o conceito de gargalo, para iluminar processos, não para provar causalidades. Quando recorremos a mitos e lendas, foi sempre com a advertência de que eles são fontes valiosas de memória cultural, mas requerem triangulação com material arqueológico e análise crítica. O que resta, então, é um convite. Olhar para ruínas não como vestígios de mistério impenetrável, mas como peças de um quebra-cabeça que se completa por múltiplas disciplinas. Práticas éticas de investigação combinam escavação, análise laboratorial, entrevistas etnográficas e experimentos de reconstrução. Cada novo objeto encontrado, um cilindro, uma lâmina, uma tábua de argila, é uma pista que merece ser tratada com prudência e imaginação. Se esta investigação despertou sua curiosidade, deixe nos comentários qual leitura você considera mais provável, um retrocesso duradouro, um renascimento descentralizado ou uma mistura complexa de ambos. Compartilhe também se conhece lendas, sítios ou relatos locais que possam se encaixar nessa trama interpretativa. Seu comentário pode inspirar novas direções de pesquisa e novas perguntas a investigar.
Por fim, lembre-se, na interseção entre mito e ciência, a arqueologia faz sua melhor contribuição quando alia ceticismo informado a uma imaginação disciplinada. A história humana é feita de perdas e de inventos, de ruínas e de oficinas improvisadas, e muitas vezes o que parece fim é apenas o começo de outra forma de vida técnica e cultural.